E hoje o que eu queria compartilhar com você é que na semana passada eu falei uma série de coisas, li alguns versículos e basicamente é isso. A gente precisa ficar de pé para caminhar. Só que às vezes a gente fica em dúvida, mas como caminhar? Não sei se você já parou para pensar nisso durante a semana, ou não sei qual foi o que a palavra produziu no seu coração durante a semana, que toda palavra tem que mexer com a gente, sim ou não? E a gente também escolhe ou não abrir o nosso coração para a palavra, sim ou não? Quando a gente abre o coração para a palavra, ela vai falar, vai mexer alguma coisa. E às vezes ela pode gerar uma incomodação, ou seja, você pode ficar incomodado como você está vivendo, e às vezes você pode ficar conformado. Já que minha vida tá diferente do que deveria estar, então eu me conformo e continuo do jeito que eu estou, sem mudança. Ou eu procuro fazer alguma coisa, eu estou inconformado com a minha situação, mas eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então pode ser essas duas coisas. As duas não são muito boas, né? Mesmo se você fique inconformado sem saber o que fazer, ou conformado também não sabendo o que fazer, certo? O que Deus colocou no meu coração esses dias foi a respeito de como a gente caminhar então, né? Se você pega Filipenses capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim: devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então Deus não quer que a gente fique parado, você concorda comigo? A palavra de Deus, ela chama os discípulos em determinado momento de os do caminho. Caminho então leva a entender movimento. Prosseguir leva a entender o quê? Retroceder ou ir para frente? Ir para frente. Então o que a gente deve fazer como cristão é andar para frente. Amém? Então a gente deve se posicionar, como eu falei na semana passada, a gente deve ficar de pé, no sentido de se posicionar, tomar nossa posição em Cristo Jesus e avançar, não andar para trás, mas andar para frente. Em Jeremias capítulo 7, a partir do 21, a palavra de Deus fala ali que o povo escolheu não ouvir Deus, e escolheu seguir os seus próprios desejos maus, e com isso, em vez de eles avançarem, eles passaram a andar para trás. Então a gente tem duas opções, na verdade três. Eu posso ficar parado, estagnado, ou seja, me conformar como eu estou. Eu posso andar para trás, se eu parar de ouvir a voz de Deus, se eu parar de obedecer à voz de Deus, ou eu posso decidir avançar. Quantos querem avançar? Amém? A gente foi chamado para avançar. Então, sempre que a Bíblia fala sobre os discípulos, a gente vê eles sempre andando para frente, eles sempre caminhando numa dinâmica de avançar. Por quê? Porque o reino de Deus tem que crescer. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Amém? Então o reino de Deus tem que avançar. A gente vê em Atos que em cerca de 2 ou 3 anos eles alcançaram toda a Ásia conhecida da época. Gente, começou com 12. E isso foi se multiplicando, até que toda a Ásia conhecia, já tinha ouvido falar, já tinha sido ganha para Jesus, de alguma forma. Por quê? Porque eles não pararam. Agora eu queria conversar então sobre uma questão. Se a gente quer avançar, e avançar é o que Deus deseja de nós, então a gente tem que o quê? Obedecer. A gente tem que ter uma postura de obediência. E a obediência, eu vi uma frase essa semana que me chamou muita atenção. A obediência teria três, faz assim comigo, três partes. A primeira delas é prontamente. Então, se eu ouço alguma coisa de Deus, e eu falo, não, eu vou obedecer, a primeira situação para você dizer que você está obedecendo mesmo a Deus, é você corresponder com aquilo que Deus falou, prontamente. Que seria isso? Eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías. Ou seja, eu vou fazer, Deus me chamou, eu vou fazer. Você está querendo ser
responder prontamente o que Deus está falando para você, sim ou não? Então, aí sim, prontamente, obedecer prontamente, a primeira coisa. O segundo aspecto da obediência seria completamente, não necessariamente na ordem, tá? Completamente, então faz assim comigo. Primeiro, o que é? Prontamente, faz o dedinho todo mundo, senão você dorme. Prontamente. O segundo é completamente. Então, para você dizer que você obedeceu alguma coisa, você tem que ter cumprido aquilo completamente, sim ou não? Se você pede alguma coisa para o seu filho, você espera que ele seja rápido em responder aquilo, ou seja, prontamente, e que ele faça tudo completamente, sim ou não? Agora tem um terceiro aspecto que eu não vou falar ainda, e a gente vai primeiro aprender um pouco sobre essas questões, olhando para a vida do apóstolo Paulo. Eu não quero me avançar aqui, me estender muito no que a gente tem sobre o apóstolo Paulo na Bíblia, mas acho que todo mundo aqui já ouviu falar um pouco sobre a história do apóstolo Paulo, sim ou não? Alguns dizem que ele caiu do cavalo quando se converteu, mas não tem cavalo nenhum na história, né? O que a gente sabe é que ele caiu, sim ou não? Ele estava andando, indo para Damasco para prender uma galera lá que era cristão, ele era judeu, ele estava achando que aquilo era uma doideira, era uma crença contra Deus, então ele queria acabar com aquilo. E como todo determinado, ele pegou carta dos fariseus, dos principais, né, dos fariseus, dos caras da lei ali, do templo, e ele foi para Damasco para prender cristãos e matar e tudo mais. No meio do caminho, o que aconteceu? Uma luz muito forte cegou ele, e ele caiu no chão e perguntou, e ele escutou uma voz, sim ou não? E a voz falou com ele, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Sim ou não? O que ele responde? Senhor, quem és tu? E aí Jesus fala, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então naquele momento ali, Paulo tem uma experiência com Jesus, e Jesus fala para ele o quê? Paulo, põe-te em pé e vai para Damasco. Quando ele ficou de pé, ele percebeu que ele estava cego. Pegaram ele pela mão, levaram ele para Damasco. Chegou lá em Damasco, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. Ficou 3 dias ali só orando. E durante esses 3 dias que ele estava orando, o que aconteceu? Ele teve uma visão. Só que enquanto ele estava tendo a visão, Deus estava falando com um outro cara chamado Ananias. Lembra da história, né? E Ananias, Deus falou para Ananias, Ananias, vai, porque você vai falar com Paulo. Mas o que a gente aprende aqui com Paulo? Primeira coisa, ele ouviu uma voz de Jesus, sim ou não? E ele correspondeu a ela prontamente. Ele foi pronto em obedecer. Ele se levantou, não, eu vou para Damasco. Só que ele não conseguia ir sozinho, ele foi com a ajuda de alguém. Chegou em Damasco, Ananias orou por ele, ele foi curado, caíram as escamas dos olhos dele, ele voltou a enxergar e ficou cheio do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Você lembra? Ele imediatamente, ele foi ensinado ali, na verdade, foi instruído por Ananias, e ele saiu dali e começou a fazer o quê? Discípulos. Ele começou a provar para os judeus, biblicamente falando, comprovar que Jesus era o Cristo que eles esperavam. E ele começou a ganhar pessoas para Jesus, começou a fazer discípulos, só que a raiva dos judeus começou a aumentar contra ele. E o que eles fizeram? Estavam tentando matar ele. Ele ficou sabendo, os próprios discípulos dele fizeram uma cesta e jogaram ele pelo muro da cidade, e ele fugiu. Ele foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ninguém conseguia parar o Paulo. O Paulo não parava de falar de Jesus, continuou falando de Jesus para a galera, começou a ganhar gente, começou a discutir com os judeus, começou a criar umas intrigas lá, umas brigas, na verdade, umas rixas, né? O povo começou a ficar com raiva dele de novo, os judeus, e vamos matar esse cara. O que aconteceu? Os irmãos pegaram ele e mandaram ele para outra cidade, até que então ele foi parar em Tarso, que era a cidade de onde ele era. E aí Paulo fica lá em Tarso um bom tempo. Nisso a igreja continua avançando. Por quê? Porque Deus nos chamou para
avançar, Deus nos chamou para prosseguir, Deus não mandou você ficar parado. Então às vezes quando a gente está no secreto, ou quando a gente tem buscado e falado muito sobre o secreto, sim ou não? Na semana passada eu falei que se você quer saber qual é o teu propósito, você precisa buscar em Deus, porque Deus é que sabe qual é o propósito para a tua vida, sim ou não? Então se a gente quer saber para que Deus nos criou, a gente precisa buscar o Senhor no secreto. Só que não sei você, mas quantas vezes nós chegamos no secreto e a gente fica lá, passa um tempo, passa 2 tempos, passa meia hora, passa 1 hora e nada acontece, você não escuta nenhuma voz, você não ouve nenhuma direção clara, não acontece nada. E aí você sai dali e fica pensando, puxa vida, será que Deus está falando comigo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Você já passou por isso? Não dá um desespero, irmão? E é sobre isso que eu quero falar. O que fazer quando você não sabe o que fazer? O que fazer quando você não ouviu nenhuma direção clara? Não fique parado. Essa é a questão. Mesmo que a gente não tenha ouvido uma direção clara, vai e faça tal coisa, você não deve ficar parado. Por quê? Porque água parada vira charco. Só que a gente viu que obediência, ela tem 3 palavras, né? 3 faces. A primeira delas é prontamente, e a outra delas que eu falei é completamente. Então a gente vai ver agora na vida do Paulo. Paulo era um cara que obedecia prontamente a Deus, e ele tinha o costume de completar aquilo que Deus mandava ele fazer. Da mesma forma, eu e você precisamos ter essas 2 atitudes, pelo menos, mas a gente vai ver que a gente tem que ter 3, tá? Eu já vou falar da terceira. Então, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele foi parar lá em Tarso, ficou em Tarso um tempo. Nesse meio tempo, o que aconteceu? A igreja em Antioquia começou a crescer, e a igreja começou a se multiplicar, e os discípulos começaram a falar não só para os judeus de Jesus, mas começaram a evangelizar também os gentios, e a igreja começou a crescer tanto que mandaram Barnabé para lá. Barnabé, que já conhecia Paulo, chegou lá e pensou, nossa, está uma maravilha isso aqui, que bênção, o que Deus está fazendo aqui é maravilhoso. E aí Barnabé pensou, eu sei quem vai me ajudar nessa obra, eu sei quem pode vir para cá e ajudar a fazer esse povo ser edificado, porque imagina, você tinha um bando de judeus convertidos, mas você tinha também um monte de gentil convertido. O judeu, ele tem uma bagagem de Bíblia, sim ou não? O judeu tem uma bagagem de conhecimento de Deus que os gentios não tinham. Então Barnabé pensou, puxa, eu preciso de um cara que manje pra caramba do Antigo Testamento, que seja um judeu letrado para me ajudar ensinar esse povo. O que ele faz? Ele vai até Tarso e traz com ele Paulo. E Paulo fica com ele em Antioquia durante um tempo. E ali eles passam a ensinar e tal, e a gente vê que a igreja vai crescendo, que começa a ter, os ministérios começam a aparecer no meio do povo. E isso a gente vê no capítulo 13, abre comigo aí, Atos capítulo 13, no versículo 1. A palavra de Deus fala assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Então tinha uma galera ali, tinha mestres, profetas que estavam ali reunidos na igreja, ou seja, a igreja estava prosseguindo, estava crescendo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então aqui a gente vê que Paulo, ele estava lá em Tarso, de boa, fazendo discípulos, muito provavelmente. De repente Barnabé chama ele, vamos lá, tem uma igreja nova para a gente ensinar, vamos comigo. Ele topa a missão. Chega lá em Antioquia, o que Paulo faz? O que você e eu devemos fazer enquanto a gente não ouve uma direção clara do Espírito Santo para a gente mudar de rota? Enquanto eu e você não ouvirmos uma direção de Deus, faça tal coisa, ou deixe de fazer tal coisa, deixe de fazer outra coisa, eu e você temos que ter a postura de Paulo, que era
servir ao Senhor dentro da igreja. Então repita comigo: servir ao Senhor dentro da igreja. Não tem como, Deus vai falar com você enquanto você serve. Foi isso que aconteceu com Paulo. Muitas vezes eu e você queremos ouvir uma voz sobrenatural, né? A gente quer ver o céu do quarto rasgando assim, e aí a gente vê um anjo descendo com uma espada na mão e pondo a espada na cabeça da gente, e eis que te digo, servo bom e fiel, agora eu quero que você pare de fazer isso que você está fazendo, porque está muito chato, né? Eu quero que você largue o seu emprego, porque a partir de agora você vai viver pela fé, e eu quero que você ganhe as nações, porque eu sou contigo. Quem não quer ouvir isso, né? Mas e o que fazer enquanto eu e você não ouvimos isso? Sirva ao Senhor de todo o teu coração, aonde Deus te colocou. E aí entra o terceiro aspecto da obediência. Então fala assim comigo: terceiro aspecto. Qual que é o primeiro? Prontamente. Qual que é o segundo? O segundo que eu falei, né? Porque você vai ver que a ordem é diferente. E o terceiro é alegremente. Então fala para o irmão que está do seu lado: sirva ao Senhor com alegria. Aleluia. Amém? Dá um sorrisão para ele, fala de novo: sirva ao Senhor com alegria. Irmãos, o segredo do apóstolo Paulo era servir ao Senhor com alegria. Eu não sei se ele aprendeu isso nesse momento, mas que ele aprendeu isso ao longo da caminhada dele, ele aprendeu com certeza. Mas aqui a gente vê então que o apóstolo Paulo, ele foi designado, ele e Barnabé foram designados para uma missão, no capítulo 13 de Atos. Aí se você avançar comigo no capítulo 14, lá no verso 26, fala assim: depois de todas as viagens de Paulo, depois de todas as cidades onde ele passou, fala assim, ó: por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado, e onde haviam sido entregues à graça de Deus, para realizar o trabalho que agora completava. O que tinha acontecido com o trabalho que eles tinham sido designados para fazer? Eles tinham completado. Lembra o que é obediência? Prontamente, completamente. Uma vez que você terminou aquilo que Deus mandou você fazer, aí você está em obediência. Agora, como eu te disse, durante esse intervalo de tempo, a gente precisa ter alegria. Eu já vou entrar nesse assunto. Mas ele continua aqui: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Repita comigo: muito tempo. É interessante que quando você vai lendo o livro de Atos, às vezes fala assim: e permaneceu ali naquela cidade por 2 anos, e permaneceu em tal lugar por mais 1 ano e meio, permaneceu em tal lugar por mais 1 ano e 2 anos. Quando fala muito tempo, eu entendo, não sei você, mas eu entendo que pelo menos é mais de 2 anos. Sim ou não? Então, pelo menos mais de 2 anos, o Paulo voltou e ficou lá em Antioquia, fazendo o quê? Especificamente, eu não sei, mas eu sei o que ele fez durante esse tempo, o que ele sempre fez, que foi servir ao Senhor. Servir ao Senhor e com alegria. Agora, a chave de tudo, eu vejo que é alegria. A chave da nossa caminhada é alegria. E tudo que o diabo quer fazer na minha e na tua vida é tirar a nossa alegria. Você sai às vezes do seu secreto, às vezes você sai do secreto animado, alegre. Por quê? Porque Deus falou com você. Às vezes você sai do culto alegre, parece que você vai voar. Não é? Não, se eu vou voar hoje, porque Deus falou comigo. Hoje o negócio foi louco. E tem dias que você sai animado, no dia seguinte, segunda-feira, desperta, a hora que toca o despertador, você já, nossa, segunda-feira, velho, cadê o louvor, né? Cadê aquela música que me...
tenho que ir para lá mesmo, Deus. Eu tenho que ir lá naquele lugar, fazer o que eu não gosto, encontrar pessoas que eu não gosto. Não que isso seja o meu caso, mas depende do que eu falei. Fazer o que eu não gosto é o meu caso. Não encontrar pessoas que eu não gosto, porque eu gosto de todas as pessoas que eu encontro, graças a Deus. Porque eu gosto dos meus colegas de trabalho e quero ver eles bem, amém? Mas muitas vezes a gente sai daquele momento onde a gente ouviu alguma coisa de Deus, onde talvez a gente não tenha ouvido nada de Deus, e o abatimento vem. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer ver ninguém alegre. Agora, por que será que a alegria é tão importante para a gente fazer a obra de Deus? Eu achei interessante que eu dei uma pesquisada na internet sobre a origem da palavra alegria, e eu vi que ela está relacionada com produtividade. Você já viu uma pessoa triste, ou melhor, uma pessoa alegre e improdutiva? No mínimo ela faz uma coisa, que é alegrar o ambiente. É ou não é? Quando você se vê uma pessoa alegre chegando, às vezes você pode estar triste, mas você vê ela chegando, você fica, pô, por que esse cara está alegre? Aí ele de repente dá uma gargalhada perto de você, ou fala alguma coisa que você fica, pô, olha só que legal, eu vou dar risada também, e aquilo muda o seu ambiente. E por que isso? Porque a alegria, ela gera ânimo em nós. E a alegria, ela é fruto do Espírito Santo, sim ou não? Na semana passada, eu li uma passagem que está em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. E lá Deus fala para o profeta o quê? Põe-te em pé, então falarei contigo. E aí no capítulo 2 fala que o profeta, ouvindo a voz do Senhor, o Espírito Santo entrou no profeta e o colocou de pé. Eu não sei você, mas muitas vezes eu pensei assim: ah não, o fruto do Espírito, ele já está dentro de mim. Se eu tenho o Espírito Santo, o fruto do Espírito está dentro de mim, sim ou não? Então, sobrenaturalmente, o fruto do Espírito já está dentro de mim, então eu não preciso fazer mais nada. A alegria do Senhor já está dentro de mim, isso é verdade? O amor do Senhor já está dentro de mim. Eu já estou amando todo mundo. Eu já estou amando as pessoas com o amor de Deus. Eu já estou paciente pra caramba, né? Eu já estou conseguindo encarar qualquer situação. Por quê? Porque o fruto do Espírito está dentro de mim. Eu sou paciente pra caramba. Eu tenho um longo ânimo, né? Uma paciência assim que, olha, eu tenho alegria o tempo inteiro. É isso? O que está estranho, né? Já parou para pensar? De fato, o Espírito Santo está dentro de nós. O fruto do Espírito lembra do quê? A ação de uma, sei lá, você pega uma árvore, se ela dá fruto porque ela foi, de certa forma, polinizada, sim ou não? O fruto de um casamento, de um casal, é filhos. Ou seja, existe um relacionamento. E aí eu fiquei pensando nisso, e é interessante que no final do domingo passado, no final do culto, eu estava conversando com o Jô lá no fundo, e o Jô falou isso, né? Que quando Deus falou para o profeta, põe-te em pé, o profeta, quem pôs o profeta de pé de fato? O Espírito Santo. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele é nosso colaborador. Lembra que Jesus falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo. O Pai vai enviar a promessa, não é? E vocês vão receber um outro Consolador. Só que a palavra no original é Paracletos. E Paracletos também tem a ideia de ajudador, aquele que nos ajuda. Então fala assim comigo: o Espírito Santo me ajuda a ter o fruto do Espírito. Então não é uma ação
única e exclusiva do Espírito Santo. Não é o fato do Espírito Santo estar dentro de mim que eu já tenho o fruto do Espírito. O fruto do Espírito o fruto do Espírito não deixa de ser todas essas coisas. Mas se eu e você não colaborarmos com o Espírito Santo, a gente nunca vai ter alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que mais? Mansidão já foi. Domínio próprio, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria. Sem o Espírito Santo, sem a sua colaboração, você não vai ter isso na sua vida. Por quê? Porque é fruto. Fruto vem de pelo menos 2 pessoas. A sua interação com o Espírito Santo vai gerar. Por exemplo, você ora em línguas. Quem ora em línguas aqui? O Espírito Santo te toma e você sai falando o que você não queria? Ou você começa a falar e o Espírito Santo vai dando as palavras? Não é uma ação conjunta? O Espírito Santo ia dando a palavra, mas eles é que falavam. Sim ou não? Então existe uma ação conjunta. Se eu quero ter o fruto do Espírito na minha vida, eu tenho que tomar atitudes que condigam com aquilo. Ou seja, a gente aprende que amor é uma atitude ou é um sentimento? O que você acha? É um fruto do Espírito. Beleza, ganhou. Mas e aí, o que mais? É um sentimento ou é uma atitude? É uma atitude. Eu escolho amar, não é? Então, se você escolher amar, o Espírito Santo vai te ajudar a amar. O Espírito Santo te faz chegar mais longe. Amém? O Espírito Santo é o teu ajudador, é o teu consolador, é aquele que te faz ir mais um pouco. Então, se você escolher amar, o Espírito Santo vai te levar a amar mais ainda. E quanto mais você amar, mais o Espírito Santo vai te conduzir em amor. Então, da mesma forma, eu e você precisamos escolher nos alegrar. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Filipenses, o que ele fala? Filipenses capítulo 4:4. Alguém lembra aí? Tem uma musiquinha do Cross. Cross é um desenhinho da Adventista, muito legal, que ensina as crianças a cantarem passagens da Bíblia. E aí tem uma musiquinha que é Filipenses 4:4. Filipenses, alegrem-se. O que é? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, eu vou ler: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Ou seja, ele está falando assim, não procurem sentir alegria. Ou então, não procurem coisas que deixem vocês alegres. Não, vocês se alegrem. Alegrem-se. Ou seja, é uma atitude minha, é uma ação que eu tenho que ter. Eu escolho me alegrar. Aonde? No Senhor. Aí é que está a resposta. Porque se você se alegrar em qualquer outro lugar que não seja no Senhor, vai ser uma alegria passageira. Não vai ser uma alegria do fruto do Espírito. Sim ou não? E aí ele continua: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele fez, que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor.
continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Aqui a gente vê um apóstolo que já tinha sofrido várias coisas. Aqui a gente vê um cara que tinha o costume de obedecer a Deus prontamente. E não só prontamente, mas também completamente. Aqui a gente vê um cara que sofreu pra caramba. A Bíblia mesmo fala que o próprio chamado dele, Jesus falou para ele o quê? Falou para Ananias: este vaso para mim é precioso, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, imagina você, no seu chamado, no dia que você entregou sua vida para Jesus, você já ouve que você vai aprender a sofrer pelo nome de Jesus. Como suportar isso? Alegrem-se. Alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Não tem como a gente suportar a caminhada se a gente não se alegrar. Se a gente não buscar essa alegria. E é ficar louco mesmo, porque não faz sentido você se alegrar. Você vai ficar fazendo cócega em você mesmo? Tenta aí. Se alegrou? Não. Então pede para o irmão fazer cócega em você. Se alegrou? Dependendo do momento até você vai se alegrar. Em outros momentos você vai ter vontade de chutar ele, né? Eu lembro uma vez que a Júlia me deu um ataque de cócega. Eu perdi a força. Eu fiquei tão fraco que eu dava tanta risada que a minha vontade era reunir todas as minhas forças e pegar os dois pés assim e jogar ela para longe de mim, porque eu não aguentava mais, sabe? Eu estava perdendo fôlego já. Mas não é essa alegria. É uma alegria que a gente vai trazer para dentro da gente mesmo, mas no Senhor, olhando para o Senhor, pensando no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Veja que a alegria, ela está relacionada com força. A alegria está relacionada com produzir. Com você estar apto para fazer alguma coisa. Todos nós somos chamados para fazer discípulos. Todos nós somos chamados por Jesus, sim ou não? Todos nós entregamos a nossa vida para o Senhor, não para ficar na igreja fofinho. Ó, cuti-cuti. Aperta a bochecha, cuti-cuti. Fofinho de Jesus. Você é tão lindo. Você é lindo, mas você tem que sair lá fora. Amém? A gente tem que fazer discípulos. E aí entra a questão: aonde você vai fazer discípulo? Aonde o apóstolo Paulo fazia discípulos? Aonde Jesus fazia discípulos? Aonde você estiver. Qual é o lugar que você passa mais tempo? É ali que você vai fazer discípulos. Deus te chamou para brilhar onde Deus te colocou. Muitas vezes eu e você, a gente está sonhando com, eu quero um emprego melhor, ou então você está sonhando em servir a Deus integralmente, você está sonhando em ouvir de Deus alguma coisa assim: olha, para com isso que você está fazendo e vai fazer outra coisa. E aí você está lá: Deus, eu não entendo por que eu estou aqui. Deus, eu estudei outra coisa e agora eu estou aqui fazendo uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Ou então você está lá: Deus, eu não consigo estudar, não tenho vontade. Ou então você está lá: Deus, eu queria fazer outra coisa. Deus, eu não queria fazer o que eu estou fazendo aqui. Se você não servir a Deus com alegria naquilo que você está fazendo agora, você não vai servir a Deus com alegria em lugar nenhum. E essa alegria vai fazer você produzir discípulos. Isso me confrontou essa semana. Na segunda-feira eu fui lá para o meu momento secreto e tal.
E aí foi rápido porque eu perdi a hora de novo, né? Aquela coisa. E aí eu tava já tinha saído, já estava tomando café, quando eu senti Deus falando assim: mas nem sempre eu vou falar com você. Aí eu pensei assim: puxa, é verdade, né? Abraão, Deus falou o tempo inteiro com Abraão? Não. Enquanto Deus não mudar a ordem, o que você vai fazer? Eu vou continuar na última ordem. Ah, mas Deus não falou nada comigo ainda. Persevere, meu irmão, que Deus vai falar. Mas perseverar como? Persevere em obediência. Como? Prontamente, completamente e com alegria. Faça o que você está fazendo com alegria. Ah, mas eu só faço isso, eu só faço aquele outro, só me deram isso para fazer. Eu queria tanto pregar, mas ainda... Meu irmão, faça o que você está fazendo com alegria. Eu queria tanto ter uma célula, mas faça o que você está fazendo com alegria. Eu queria tanto ensinar, mas ainda não me deram oportunidade. Faça o que você está fazendo com alegria. Eu queria tanto, faça o que você está fazendo com alegria. E você vai produzir, porque Deus te chamou para produzir. Amém? Você foi chamado, eu fui chamado para fazer discípulos, aonde quer que a gente esteja. E quando Deus falou isso comigo, eu fui para a Federal já pensando de outro jeito. E eu comecei a pensar em como eu podia servir melhor os alunos que viessem trocar ideia comigo, perguntar alguma coisa. Como eu podia servir melhor os professores que precisam de mim, como eu podia ser mais útil, e como eu podia ser mais alegre naquilo que eu estava fazendo. Eu estou melhorando ainda, irmãos, mas eu entendi que eu preciso fazer o que eu estou fazendo agora com alegria. E muitas vezes eu falei para Deus: Deus, não vejo a hora do Senhor me tirar da Federal, não vejo a hora de eu poder ficar o tempo inteiro fazendo só tua obra, seguindo o teu caminho. E aí Deus falou para mim assim: enquanto você não fizer nada aí, não vou te tirar daí. O que eu e você estamos fazendo? Onde Deus te colocou é o lugar que você foi chamado para dar fruto agora. Enquanto Deus não mudar você de lugar, é lá que você vai dar fruto, é lá que você vai falar de Jesus, é lá que você vai derramar o amor de Cristo, é lá que você vai derramar o fruto do Espírito, é lá que você vai decidir amar as pessoas, mesmo elas te tratando mal, é lá que você vai decidir ter mais paciência, é lá que você vai decidir andar a segunda milha, é lá que você vai decidir fazer o melhor, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Por quê? Porque foi lá que Deus te colocou. E assim, com alegria, a verdadeira alegria, Deus vai produzir frutos através de você. A ação do Espírito Santo, junto com a tua atitude, vai gerar frutos, porque o Espírito Santo não trabalha sozinho. Ele podia trabalhar sozinho, mas ele não abusa da tua vontade. Ele é um cavalheiro. Se existe alguém que é um cavalheiro, é o Espírito Santo. Ele não arromba a porta. Ele pergunta se você deseja que ele entre. Ele pergunta para você: e aí, filho, você quer ter o fruto do Espírito na tua vida? Vamos caminhar junto? Você decide? Eu decido, pai. E eu tenho certeza, irmão, na minha mente veio, quando aquele profeta ouviu a voz de Deus: põe-te em pé, eu creio que ele já pensou: eu vou ficar de pé. Só quando ele pensou: eu vou ficar de pé, o Espírito Santo veio, junto com a vontade dele, pôs ele em pé. Qual é a tua vontade? Amém. Qual é a tua vontade? É ficar caído ou é se levantar? A tua vontade é fazer aquilo que Deus chamou para fazer, prontamente, com alegria e completamente. Porque veja, prontamente fala do começo, completamente fala do fim, mas com alegria fala do meio. Se você não tiver alegria, você não vai chegar no fim.
você não vai conseguir terminar. Quantas coisas eu e você temos começado e não temos terminado, porque nos falta alegria. Falta você pensar, Deus não está colocando isso na minha vida porque Ele é um mau pai, porque Ele quer me punir. Não, Deus quer o teu melhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Ele é o autor da vida, Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que nós estamos vivendo agora, não é, não, Deus está me punindo. Não, Deus quer que você fique melhor. Faça com alegria. Faça com alegria. Deixe as pessoas verem a alegria do Senhor na tua vida. E essa alegria vai contagiar outros. Amém? Eu sei que durante a caminhada, às vezes a gente passa por momentos em que a nossa alegria foi roubada. Muitas e muitas vezes, a nossa alegria foi roubada ou vai ser roubada. É por isso que o apóstolo Paulo, depois você lê a carta aos Filipenses, e você vai ver quantas vezes o apóstolo Paulo fala em alegria, em alegrar-se, em como a atitude dos irmãos estava trazendo alegria para ele. Dá uma olhada, lê a carta depois. Lê também Tessalonicenses. A alegria faz a diferença. Não escolha ficar ofendido, não escolha ficar abatido, não escolha ficar triste. Escolha se alegrar no Senhor, porque só então você vai terminar completamente aquilo que Deus falou para você fazer, assim como o apóstolo Paulo fez. E outra coisa interessante é que aqui no primeiro momento a gente vê que o Espírito Santo usou profetas, muito provavelmente, para falar com o apóstolo Paulo. E conforme o tempo vai passando, ele foi amadurecendo, a intimidade dele com o Senhor foi aumentando. E aí quando você vê lá no capítulo 16, melhor no 15, fala assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. E a Bíblia diz que ele ia de lugar em lugar, fazendo o quê? Fortalecendo os irmãos, alegrando os irmãos, porque ele entendia que a alegria era o que nos fazia sair do prontamente até o completamente na obediência ao Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê nisso? Você quer parar de ficar triste? Eu sei que amanhã mesmo eu vou ser tentado a ficar triste. Eu sei que amanhã mesmo você vai ser tentado a ficar triste. Mas você tem duas opções: ficar triste ou se alegrar. Escolha se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós estamos caminhando para a campanha da Casa de Paz. Amém? Você quer ganhar pessoas para Jesus? Você quer levar a paz para pessoas? Você quer impactar vidas? Você quer levar o amor de Deus? Fique de pé no seu lugar. Fale com Deus agora. Coloque a tua vida diante dele. O vinho traz alegria para aquele que bebe. O vinho novo do Senhor. O Senhor quer um vinho novo, quer fazer de nós um vinho novo, trazendo alegria para nós e para aqueles que ainda não conhecem o Senhor.
Deixa o Senhor falar com você nesse momento. Algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo. Algo novo farás. Algo novo farás. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou, deixou meu passado. Aleluia. As dores, as lutas, as decepções, tudo isso vem para roubar a nossa alegria. Mas Deus quer que você se alegre. Ou seja, Ele quer fazer um vinho novo. O vinho traz alegria. Alegria. Deixa o Senhor te alegrar. Olhe para Ele. Em nome de Jesus, decida se alegrar, decida ficar alegre, decida fazer as coisas com uma postura diferente, decida tomar sua posição e fazer, não, eu não estou triste, eu não estou abatido, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, porque enquanto Ele não mandar eu mudar de rota, eu vou continuar fazendo o meu melhor, eu vou continuar servindo o Senhor, adorando o Senhor com as minhas atitudes, dando o meu melhor na universidade, dando o meu melhor no meu trabalho, fazendo discípulos onde quer que eu vá, falando do amor de Deus, sendo alegre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez até hoje você estava se sentindo abatido, sentindo triste, sentindo para baixo. Talvez você estava sentindo que Deus não estava falando com você. E você quer receber uma oração nesse momento, você pode vir à frente. Deus quer te levantar. Deus não quer ver você prostrado. Deus não quer ver você desmotivado. Receba a alegria do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja, você não precisa entender para confiar em Deus. Você não precisa entender o que Deus tem para você, o que está acontecendo. Só creia que o que Deus está fazendo é o melhor para você. Que o que Deus está fazendo está gerando um propósito que é eterno. Se renda a Ele. Se entregue a Ele, porque só nele você vai encontrar a verdadeira alegria. Só com a ação do Espírito Santo, junto com a tua vontade de se alegrar, você vai se alegrar. Lembre,
Você coopera com o Espírito Santo coopera com você. Então tome a decisão agora e se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Ele quer fazer de você vinho novo. Ele quer fazer de você algo maior, algo que você não sonhou. Ele quer te levar a novas alturas. Ele quer te levar a conquistar pessoas. Ele quer te levar a fazer discípulos. Ele quer te levar a sonhar com almas. Ele quer te levar a sonhar com liderar pessoas, com ganhar pessoas para Jesus, com formar o caráter de Cristo em vidas. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te conduzir, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te gerar alegria dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu convido os pastores para estar orando para os nossos irmãos. Se você sente de Deus de orar por alguém também, venha, ore com o seu irmão, fortaleça ele na fé, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te usar. Em nome de Jesus, nós profetizamos vida. Libera a tua alegria aqui agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Decida se alegrar. Decida se alegrar. Ele é bom, Ele é lindo, Ele é santo, Ele é forte, Ele é poderoso. Ele tem o melhor para a tua vida. Confie nele. Confie nele. Ele te depositou uma esfera de ação. Ele colocou você debaixo de uma esfera de ação. Ele colocou pessoas debaixo da tua influência. Influencie elas, não tenha medo de influenciar, não tenha medo de ser luz onde Deus te colocou, não tenha medo de ser sal onde Deus te colocou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo desânimo caia por terra, que toda falta de alegria caia por terra agora, em nome de Jesus. Vem com tua alegria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deixa a mim. Deus vinho novo, faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo. Algo novo farás. Algo novo farás. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deixa a mim. Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Você toma posse da alegria do Senhor. Amém. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja pensando assim: eu quero render minha vida a Jesus. Eu quero tomar uma posição com Cristo. Eu quero tomar a decisão de servir a Jesus. Quero conhecer mais a Deus. Se você está aqui essa noite, você quer fazer isso, você pode procurar a gente no final do culto. Amém? A gente vai orar por você.
Amém? Em nome de Jesus. Tome posse da alegria do Senhor.